Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos nesta manhã de domingo aqui no templo para fazer uma gravação, irmãos, da Escola Bíblica Dominical. Em meio a essa situação que nós estamos passando, não podemos ficar parados. Então devemos fazer a nossa parte, confiando no Senhor, confiando no nosso Deus, e estamos com o propósito de passar para os irmãos a escola bíblica através das redes sociais, através de gravações, lançando mão da tecnologia, lançando mão daquilo que temos para fazer. Graças a Deus por tudo. Neste momento vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por esta hora, por este momento maravilhoso. Maravilhoso e eterno Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, nós te glorificamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido, Pai. Estamos aqui neste momento, Pai querido e santo, para apresentar a Ti, ó Deus, esta escola bíblica dominical. Deus querido e santo, Deus eterno, a qual muitos dos nossos irmãos estarão ouvindo, Senhor, esta gravação, Senhor, esta transmissão, Pai querido e santo, que seja para a edificação da Tua igreja, Pai. Ó Deus querido e santo, continua, Senhor, abençoando, fortalecendo, dando graça. E nós cremos, Senhor, que um dia poderemos, aleluia, e saberemos que nós estaremos falando, ó Deus, aleluia, ao vivo para os irmãos, ó Pai. Aleluia, Deus querido, vendo face a face cada um, ó Deus querido e santo, novamente, porque o Senhor é poderoso, Pai, para nos dar vitória. Jesus continua nos abençoando, nos fortalecendo. No nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino sugerido pela revista, hino de número 1. Deus prometeu com certeza chuvas de graças mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder. Fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Jesus, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Meus irmãos, a lição de número 1 do segundo trimestre de 2020.
Carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. O texto áureo diz assim: a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 2. A verdade prática diz assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica diz: a leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, e Atos 19, 1, do capítulo 19, versículo 1 ao 7. O objetivo geral é mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Os objetivos específicos do tópico 1: apresentar a autoria e a data da epístola. 2. Identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. 3. Explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Esses são os objetivos que os professores terão que alcançar nesta manhã maravilhosa. Que Deus continue abençoando. Vamos fazer mais uma oração e assim vamos iniciar a nossa aula com o nosso irmão José Luiz, o professor da classe dos adultos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, ó Pai, por tudo, pela tua misericórdia, pela tua graça. Senhor, nós estaremos iniciando, ó Deus, mais uma lição, ó Deus, da escola bíblica dominical. Deus querido, continue abençoando o teu servo, continue abençoando a cada um, ó Deus. Deus bendito e santo, no nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Glória a Deus. Então, nosso irmão José Luiz está com a oportunidade agora de estar fazendo o uso da palavra para o nosso aprendizado. Eu saudo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. E é bom estarmos aqui, irmãos, porque o nosso Deus é um Deus de já. É um Deus que deixou tecnologia, deixou sabedoria para nós usarmos em benefício da obra. Porque a sua palavra diz que tudo contribui para aqueles que amam a Deus. E a tecnologia não está fora disso. Entrando aqui na aula, carta aos Efésios, saudações aos destinatários. Na introdução diz aqui: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e é ainda de rainha, a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelada por meio de Cristo. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Lembrando que alguns por aí duvidam dessa carta. Eles duvidam que ela é canônica, que ela está no seio da igreja, como os 4 evangelhos, como vários livros. Mas nós vamos, ao decorrer da lição aqui, que o próprio Deus é que assina embaixo essa carta. Porque essa carta fala da coisa mais preciosa nos tempos atuais, que é o amor. E ela relata várias vezes o Senhor Jesus falando: eu, o Senhor, eu, o Senhor. E ele fala assim: eu me propus a comprar uma igreja. Quer dizer, que não foi ninguém que ele falou, foi o próprio Jesus. E ele diz: eu me propus no amado. Quem é o amado? É o Pai do Senhor Jesus. Ele disse para o Pai: eu vou comprar aquele povo
que era complicado, que era difícil. Porque os irmãos, não sei se sabem, mas é bom, vamos ficar sabendo agora, que Éfeso era a cidade que tinha o templo de Diana. E lá eram muitos e muitos altares. E lá tinha um, que vamos falar aqui um pouquinho, escrito ao Deus desconhecido. E era essa mesma cidade que o Senhor se revelou através de Paulo. E ele se revelou através da vida de vários e vários irmãos antes de nós, na minha vida. E nós olhamos assim, mas fulano de tal tem autenticidade? Tem. Porque foi o próprio Deus que deu. Porque o nome de Paulo, Saulo de Tarso, quando houve a conversão, ele foi chamado de Paulo, o apóstolo dos gentios. E você e eu, quando éramos bêbados, quando éramos drogados, qual era o seu nome? Qual era o meu nome? Mas um dia, o Senhor quis ter esse encontro comigo e com você. E Ele querendo, Ele colocou o seu nome, Ele mudou, Ele aperfeiçoou, para você ser uma carta aberta ao mundo. Porque naquele tempo foi Efésios, e hoje é José Luiz, é irmão Acácio, é irmão Givaldo, é irmãos pelo mundo afora, cartas abertas e com o próprio destinário. Quem é o destinário da minha vida e da tua? Tem uma pergunta para você aí. Quem te comprou? Quem assinou o cheque do valor? Porque Paulo, a Bíblia diz que ninguém queria chegar nem perto dele. É interessante, nem perto. Porque o nosso irmão Ananias, quando o Senhor Jesus falou a ele, vai lá e impõe as mãos sobre Paulo. Quando ele ouviu esse nome, ele falou, Senhor, esse homem é mau, esse homem não presta, esse homem é ruim, ele mata a crente. E o Senhor diz, para mim, ele é um vaso escolhido. Louvado seja Deus. O que eu quero dizer com isso? Que nós, igreja, somos esse Paulo atual. Que muitos de nós não valemos nada, que muitos de nós éramos terríveis, que muitos de nós blasfemavam, como aquele homem blasfemava, e ele foi um vaso escolhido, não é? E ele foi um vaso precioso. A Bíblia chama ele de apóstolo dos gentios. E nós, hoje, professamos a mesma coisa. Éramos pessoas terríveis, mas ele nos deu essa capacidade de falarmos do grande amor de Deus. Vou ler aqui um pouquinho. Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, e Paulo, nome romano. Nós temos a identidade de Cristo, irmãos, mas temos que entender que nós temos a identidade terrestre. Você olha e fala assim, você é de Cristo, mas ao mesmo tempo anda sobre a face da terra. E temos que saber dividir muito bem essas condições. Por que eu falo isso? Porque você trabalha, porque você vai ao mercado, porque você tem uma vida em si. E essas duas naturezas andam junto conosco. A de crente em Jesus e a de homem normal. Mas as duas não podem se dividir. Você tem que dar bom testemunho. Que a Bíblia diz que Paulo, ou Saulo, melhor, era zeloso pela obra, pela lei. Ele pagava suas contas, ele ia ao templo, ele tinha uma vida zelosa. Mas quando ele encontrou Jesus, ele disse na sua palavra, nada daquilo servia, nada daquilo prestava, porque ele fazia aquilo só para aparecer. Ele seguia aqueles rituais todos só para aparecer. E quando ele encontrou o verdadeiro Jesus, ele diz, para mim tudo aquilo não serve para nada, é anátema, é mentira. E nós hoje, igreja, somos do mesmo jeito. Nós adoramos, nós glorificamos, porque nós temos a assinatura dos céus. Que alguém pergunta assim,
Você é crente? E é uma pergunta que cabe muito bem para hoje. Você é crente? E alguém duvida, alguém para, alguém fala assim, será que eu respondo que sou ou que não sou? Porque o que eu vou ganhar com isso? E Paulo, e eu, e os senhores, e as senhoras, temos que ter essa convicção. Sou crente, lavado no sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Porque Saulo significava solicitado. Solicitado. O que é solicitado? É um homem que está sempre pronto. Um homem que está sempre à mercê do dia a dia. Igreja. A igreja de Jesus, mesmo nesse tempo, ela não para. Ela ora, ela intercede, ela busca meios de alcançar alguém, ela busca meios de interferir na nação e no mundo, porque nós somos solicitados. E nós temos um capitão, que é Jesus, que atende para nós. Ele nos deu a ordem, em Marcos 15:16, de ir por todo mundo, através da internet, através de todos os meios de comunicação, falando o verdadeiro evangelho. Paulo diz que ele se tornou tão zeloso por o Senhor que ele diz que a morte para mim é lucro. E hoje nós podemos falar isso, irmãos, que a morte para mim é lucro. Ele tinha total certeza da sua salvação. Paulo, um homem que era duro, um homem que era inteligente. E vocês sabem que Paulo, ele foi criado, ele foi aperfeiçoado sob os pés de Gamaliel. E a própria história mundial diz que Gamaliel é um dos homens mais inteligentes de todos os tempos. Olha como esse homem era culto, inteligente, ele conhecia as leis, os preceitos, mas ele não tinha Cristo. Amém? Assinatura apostólica. Eu tópico 2 aqui. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica nunca como Saulo, mas como Paulo. Provavelmente porque o nome seria mais apropriado para evangelizar gentios. Por isso que quando saímos por aí, meus queridos, e como igreja ou como individual, nós temos que ter essa convicção. Como é o seu nome? Tem vários nomes. E em qual nome nós vamos? O mais importante, em qual nome nós vamos? Em qual nome você testifica? Porque falar em meu nome não vai ter capacidade nenhuma, meu nome. Mas quando eu me disponho a falar no nome de Jesus, aí eu vou ver fruto. Nós vamos ver fruto. Por quê? O detalhe é relevante e reivindica sua autoridade apostólica. Pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Hoje eu sou presbítero, existem pastores, pela vontade de Deus. Porque pela minha capacidade, nada. Mas aquele homem, Paulo, sendo grande, sendo chamado por Jesus, quando ele encontrou Pedro, ele se rebaixou. E hoje nós não queremos isso. Nós só queremos ser grandes. Ele disse, olha, eu não sou melhor do que estes, porque eles viram o Senhor, e eu não. E nós hoje, irmãos, 2000 anos à frente, o que nós somos perante esses homens? Não somos nada. Não temos capacidade, não temos recurso, mas temos o mesmo nome que Paulo falou, Jesus. Esse mesmo nome não sai de moda. Era lá, é aqui e vai ser amanhã. Porque esse nome não muda. Porque aqui no finalzinho diz, pela vontade de Deus, que é o texto áureo aqui. Isto é, não escolhido por homens. Eu e você não somos escolhidos por homens. Somos escolhidos pela graça. E a graça é um favor imerecido. Pensa aí com você.
Como você, que era um nordestino, uma pessoa sem futuro, vamos dizer o nosso presidente José Wellington, veio lá de uma cidade do Ceará, o que aquele homem imaginava ser, se não fosse o nome de Jesus na vida dele? Nada. Era feirante, como alguns sabem, mas o Senhor quis. Mas ele professava o nome de Jesus, como Paulo, como tantos outros. Porque é esse nome que muda a minha vida, que muda a tua vida. Porque o apóstolo Paulo, ele fala muitas e muitas vezes, eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. Ele diz assim, eu não sou igual a estes. E esses que ele fala é Pedro, Paulo, Pedro e aqueles outros. Por quê? Ele se sentia menor. E ele se sentindo menor, irmãos, o Senhor trabalhou mais na vida dele. O Senhor alcançou ele mais. Por quê? Porque ele não tinha a arrogância de Pedro. Porque qualquer coisa Pedro falava assim, eu andei com ele. Eu vi ele fazer. Eu vi ele operar milagres. Paulo não. Paulo falava o quê? Eu levei chicotada. Eu levei açoite. Teve naufrágio. E o Senhor não estava do lado dele, fisicamente. Então a diferença. Nós hoje temos que ter Jesus de uma forma tão especial como Paulo. Porque ele sofreu açoites. Você sofre açoites como Paulo sofreu? Lembrando que a época é outra. Mas você é acusado. Você sofre calúnia. Você sofre injúrias. É os mesmos açoites. Só em outra situação. Amém? Uma epístola da prisão. Paulo, ele quando escreveu a coroa das epístolas, ele estava preso em Roma. Olha, preste atenção, ele estava preso. E hoje nós não estamos nos sentindo presos pelo coronavírus, pelas autoridades, mas você tem o joelho. Presta atenção, você tem o joelho e uma boca santa. Então você pode interferir. Você pode escrever uma carta espiritual e enviar para os 4 cantos do mundo e depois direcionar ela a Deus. E ela vai chegar lá em cima e o nosso Deus vai ler e vai fazer o que agrada a ele. Porque essa carta de Paulo aos Efésios, quem já leu ela, é coisa gloriosa. Ele apresenta o nosso Jesus, ele apresenta toda a glória que há em Jesus e ele apresenta a igreja. Os irmãos sabem que a Efésios é uma das cidades mais ricas daquele tempo, se não a mais rica, só perde para Corinto. Tinha tudo, mas tinha muita idolatria, tinha muita feitiçaria, e ele expôs ao Deus desconhecido. Esse Deus que nós temos que professar, esse Deus que nós temos que levar. Porque ele escreveu a epístola a Filemon, a Colossenses, a vários, a Filipenses, tudo da prisão. E nós temos que estar entendidos, meus queridos, que nós somos capazes, como Paulo fez direcionado pelo Espírito. Nós passamos vários dias em casa, aquele que não está trabalhando. Então você tem tempo para orar, você tem tempo para pegar as escrituras e buscar algo novo, porque tem. Por quê? Nós estamos, entre aspas, detidos, presos. Mas a minha mente vaga pelos céus, a sua. Então você tem esse poder, essa capacidade de ir aonde o nosso corpo não pode ir. Essa carta foi escrita aproximadamente há 60 anos pós-Cristo. A data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 60 anos, tendo Tíquico como seu portador. Os irmãos sabem o que é portador, né? É aquele que pegou a carta em punho e levou a Efésios. Isso é muito comum naquele tempo, que um rei,
um homem importante, pegava a carta, vamos supor, o irmão Acácio, e falava, leve a fulano. E o interessante, na época, é que ninguém abria a carta. Tinha o carimbo de Paulo, tinha o carimbo do rei, de alguém importante, e só era aberta quando chegava ao destinatário. E abria-se ali e confirmava a veracidade da carta aos Efésios. Paulo, ele entre aspas, ele colocou seu nome à prova pelos homens, pelaquela cidade. E o mesmo que levou, Tíquico, ele tinha a mesma importância de Paulo. Por quê? Porque ele não deturbou as escrituras, o que estava escrito ali, e entregou. E olha que carta maravilhosa. Porque ele começa assim: ao Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça te damos. Paulo, ele mostra a divindade do Pai, ele mostra a divindade do Filho e diz assim: graça te damos. E depois, abaixo um pouquinho, ele diz: todas as bênçãos, você que já leu a carta sabe, todas as bênçãos espirituais estão em Cristo Jesus. E poucos versículos da Bíblia falam isso. Toda a graça, você imagina toda aí na sua vida, tudo que você conquistou, tudo que você é, seu casamento, sua família, seu carro, sua casa, tudo é graça de Jesus. Porque a Bíblia diz, logo abaixo ali, que ele nos amou de uma maneira. Você me pergunta assim, como, presbítero? Ele disse, antes de eu existir, ele já me amava. Ele já sabia que eu ia errar, ele já sabia que eu ia vacilar, e mesmo assim ele me amou. Ele disse para o pai, vai nascer um camarada em 1970, e ele vai fazer umas besteiras, mas mesmo assim eu o amo, e vou abençoar ele em ti, pai. E o pai concordou com essa escrita lá em cima, com essa carta. E o pai concordou. E estou aqui hoje. Eu era assim e milhões. E na igreja de Jesus, irmãos, não tem ex-drogado, ex-bêbado, ex-isso. Aqui só tem crente lavado no sangue de Jesus. Aqui você não chega, fala assim, o que você era? Olhe bem. A gente pergunta assim, o que você fazia? Tudo no passado. Você bebia? Passado. Você fumava? Passado. Agora, quando você aceita Jesus como seu Salvador, você se olha para frente, para o alto. Não é? Você não olha mais para trás. Como diria nosso pastor Severino Pedro. Para trás nem pensar, só para frente. Louvado seja Deus. Vamos pular aqui para o tópico 3. O tópico, a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou os 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber batismo no Espírito. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga, por espaço de quase 3 meses. Paulo estava num lugar estranho, estava com os homens que eram superiores a ele, mas ele não parou. Olhem, irmãos, que vão me ouvir, nós do evangelismo. Quantos dias nós passamos no Vitória? Passamos para lá, passamos para cá, é um gancho. E às vezes achamos que não acontece nada. Mas Paulo evangelizou aquela cidade 3 anos. 3 anos não é coisa pouca. Ele passava um dia ali, alguém xingava ele. Ele passava outro dia, alguém falava assim, mas de novo? Quantas vezes eu e você ouvimos essa frase? De novo. Mas ele não se incomodou. Ele não se incomodou. Ele trabalhou, ele foi, até ele deixar uma igreja próspera. Preste atenção, até deixar uma igreja próspera. E a Bíblia diz que a igreja tinha todos os dons. É uma igreja que saiu poderosa, saiu firme, por quê?
Paulo insistiu. Paulo foi teimoso. Entenda, não é teimoso para o lado errado, é teimoso na posição certa. Que aqui, ó, em Efésios, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. E essa autoridade você tem e eu tenho. E você orar, e você falar assim, vou ali na casa de fulano, e se você for presbítero ou crente de verdade, você ora e ele é curado. Você ora e os demônios saem. Porque essa mesma autoridade o Senhor deixou para a igreja. A Bíblia diz que em meu nome, no nome de Jesus, curarão, expulsarão demônios, e se beberes alguma coisa mortífera, não te acontecerá nada. E o nosso irmão Paulo foi mordido por serpente, naufragou. Aleluia. E alguém disse para ele, quando ele foi mordido por serpente, não dura nada. E o homem morreu velho, numa cadeia. Eu e você é do mesmo jeito. Alguém olha para nós e fala assim, vai quebrar, vai envergar, não vai chegar lá. E no outro dia nós estamos aqui, para a glória de Deus. Porque esse mesmo Jesus atua na minha vida e na tua. Ele diz assim, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Paulo já tinha essa convicção, eu já tenho essa convicção, que ele está conosco todos os dias. Amém? Eu vou adiantar aqui, meus queridos, porque é só uma experimentação, e vou pular aqui para o tópico 3. O propósito e a mensagem. O propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras. Paulo ele estava tão determinado que ele não vê defeito em nada daquela cidade. E frisando que tinha o templo de Diana, que já era uma afronta. Ele não se importou com a cultura daquele povo. Ele quis provar que Deus era melhor. E foi falando, e foi expondo, e foi falando que Deus era bom, que o Senhor Jesus salvava. E muita gente foi se agregando a ele. Porque todas essas coisas, Paulo relata que aquela mulher falava assim, é um santo homem de Deus. E ele deixou ela falar vários dias. Até o Senhor dar ordem para ele, repreende. E Paulo repreendeu e aquela mulher cessou. Porque a hora não é minha nem tua. O propósito não é meu nem teu. Você só é um condutor para chegar no propósito do Senhor. Porque vinham do mundo helênico, praticavam as religiões de ministérios, magia, mas que agora se reuniam como os santos de Efésio. Já mencionei. Os santos de Efésio. Vinha macumbeiro, feiticeiro, sei lá o que, qualquer pessoa, e se ajuntavam. Paulo ele não parou para olhar para o problema. Ele não quis saber da dificuldade. Irmãos, e a igreja é assim. Chega alguém aqui ou ali, e quando pensa que não, ele já está sentado nos nossos púlpitos. Ele já está adorando. Ele já está cantando. Ele já é músico. Por que nosso Deus não olha para o passado, só para frente? A mensagem. A mensagem é, Efésios gira em torno de duas temáticas. Jesus, a cabeça. Assim podemos classificar os desdobramentos desse assunto nos seguintes eixos temáticos. 1. A consumação do plano eterno. A mensagem é Jesus e quem termina a mensagem é Ele. O Senhor, a atuação do Espírito Santo como penhor. Experiência de salvação. Nós temos que falar do amor de Jesus, nós temos que dar o propósito, a mensagem, mas quem converte é o Espírito. Ontem estava
minha esposa Eliane, falando para minha filha Eve, volta para Jesus, porque os dias estão maus, são negros. E ela deu uma risada, tipo assim, sou jovem, sou bonita, sou forte, tem muito para queimar ainda. Mas a Bíblia diz, se pedir a tua alma hoje, o que eu e você faz? Se tiver com vida, dá tempo de consertar. E se não estiver mais com vida? Segue o seu juízo. Que a mensagem é pregada. A mensagem gira em torno de Jesus, a cabeça. Nós pregamos Jesus, cristologia, cristocentrologia, tudo é Cristo. Alguém fala assim, eu vou ali, mas vai em nome de Jesus. Vou comprar um carro, compre em nome de Jesus. Vou fazer algo, faça em nome de Jesus. Porque, meu querido e minha querida, quando você achar que pode, quando você achar que já é, Cristo já não é prioridade na minha vida, nem na tua. Porque Ele é a primícia de tudo. A Bíblia diz que ninguém subiu ao céu, a não ser Ele. E ninguém desceu. A Bíblia diz que Ele desceu primeiro